MSF a donc décidé des vaccinations. MSF decided to send la typhoïde et la polio. Em dezembro de 1971, médicos e jornalistas franceses se uniram para prestar assistência a populações vulneráveis ao redor do mundo e criaram Médicos Sem Fronteiras. Desde então, a organização adota a abordagem da medicina humanitária, atuando em conflitos e catástrofes naturais e assistindo populações forçadas a fugir. Em 1967, a Guerra de Biafra, um estado separatista da Nigéria, foi uma experiência marcante para muitos médicos emergencistas franceses, jornalistas da revista médica Tonos e um grupo de médicos que havia trabalhado junto após as enchentes no Paquistão Oriental, fundaram a organização Médicos Sem Fronteiras, em dezembro de 1971. Nous sommes un peu plus de 300 pour le moment, médecins, infirmiers, membres du personnel paramédical, et nous sommes créés en association auprès de médecins volontaires pour les besoins de l'urgence. Dar assistência a populações expostas a conflitos e à violência extrema é uma das principais motivações dos fundadores da organização. Essa premissa irá nortear as atividades de MSF ao longo de sua história. Afeganistão. Início dos anos 80, em plena Guerra Fria. Ainda que as intervenções de MSF geralmente se situem de um só lado da linha de frente, ou do Ocidente e seus aliados, voluntários da organização decidem ajudar os afegãos que resistem à invasão soviética. Para chegar ao local do projeto, é preciso fazer uma exaustiva travessia de 1 mês pelas montanhas. Cada caravana de 100 animais de carga transporta 3,5 toneladas de equipamentos e medicamentos para os 2 hospitais mantidos pela organização. Au niveau de la cuisse, alors là je vais lui enlever toute la tête complète. Il saigne beaucoup, hein. Il saigne beaucoup. As equipes tratam os feridos e treinam os profissionais locais. Ao longo dos anos 80 e 90, MSF se profissionaliza e intervém em diversos conflitos, no Sudão do Sul, em Serra Leoa, na Libéria, no Chifre da África. As equipes médicas testemunham a violência cometida contra essas populações. O fato de serem agentes humanitários não é o bastante para garantir-lhes segurança. On a dû travailler par terre. On a mis tous les malades aussi par terre pour éviter qu'ils soient touchés par des balles perdues ou des balles qui étaient autour. Na Somália, uma infinidade de grupos armados se confrontam em uma guerra civil extremamente violenta. Negociar um espaço de trabalho requer inúmeros recursos. MSF tem de interromper suas atividades várias vezes devido a graves incidentes. A organização decide, então, contratar seguranças armados que prestam serviço a empresas privadas, uma solução de último recurso que não coaduna com suas práticas habituais. Médecins Sans Frontières opère chaque jour, matin et soir, sous protection armée. Je ne connais pas d'autres endroits dans le monde où il est aussi difficile de travailler. Entre 1991 e 2011, 16 profissionais de MSF foram mortos e a organização sofreu dezenas de ataques. A República Socialista Federativa da Iugoslávia está ruindo. Guerreando entre si, as antigas repúblicas destroem-se umas às outras. MSF consegue enviar ajuda e equipamentos à Bósnia e a países vizinhos. Às vezes, as equipes conseguem evacuar os feridos do local, como no caso de Vukovar, sitiada pelas forças sérvias. The first 2 weeks here were very exhausting, learning a lot,
what roads can you take, what area is controlled by which army, where the checkpoints are, what are the security things you have to worry about, where you have to wear your flak jackets, where you don't have to wear your flak jackets, what kind of ID cards do you have to show. Presentes em todos os lados da linha de frente, diferentes equipes de MSF conseguem circular, mesmo quando a passagem de uma fronteira a outra está dificultada. Als we nieuwe medicijnen binnenbrengen, en dan kost het uren en uren om alle checkpoints door te komen. Aan het eind zeggen zij hartelijk dank voor alle hulp die jullie bieden hier aan de Republika Srpska, met een vriendelijke glimlach. Ondertussen sta je hier wel een uur te wachten, met hulp die je toch wel voor hun kan brengen. Na Bósnia e em outros locais, MSF é prejudicada por iniciativas dos estados, que por meio do apoio à ajuda humanitária, buscam mascarar sua incapacidade de pôr fim aos conflitos. A organização também constata que as forças internacionais de manutenção de paz protegem somente os próprios agentes humanitários, sem sequer chegar às populações em perigo. Em Srebrenica, em 1995, os capacetes azuis abandonam uma população indefesa debaixo do nariz das equipes de MSF. Mais de 8.000 civis são, então, massacrados pelas forças sérvias. Između nas I četnika nije bilo više nikoga. Oni su polako prilazili. Ja lično sam otišao do kapije UNPROFOR-a, prvo da zamolim da prime ranjenike pod zaštitu, da prime bolesnike I medicinsko osoblje koji se stara od njima. Dobio sam kategoričan odgovor, ne, da on ne želi nikoga primiti unutra. A guerra na ex-Iugoslávia drena a esperança de que a nova ordem mundial pós-Guerra Fria, somada a um papel mais ativo da ONU na manutenção da paz, pudessem trazer estabilidade graças ao seu multilateralismo. Esperança sem dúvida ingênua, mas até então compartilhada por muitos agentes. Em 1994, em Ruanda, as equipes de MSF se viram no centro do genocídio Tutsi. Impotentes face à onda de violência, elas testemunham os assassinatos. Mais de 200 profissionais tutsis ruandeses de MSF perdem a vida. Muitos pacientes mal saem do hospital e já são assassinados. Como intervir de forma eficaz em tal contexto? La plupart des victimes que nous traitons, d'ailleurs, ne sont pas des victimes de guerre, sont des gens qui sont victimes de massacres. Vous avez parfois même sous vos yeux alors que vous les transportez dans les ambulances. Tout à fait. Les miliciens les extraient, les arrachent des ambulances pour les achever dans la rue, quoi. Le travail des organisations humanitaires ne peut bien sûr pas tout compenser quand il y a une telle horreur. De plus, aujourd'hui, pour nous, c'est quasiment presque impossible de pouvoir travailler correctement au Rwanda. Et s'il n'y a pas une intervention vigoureuse de la communauté internationale, et particulièrement de la France. Os membros de MSF enfrentam dilema. Seria o papel de uma ONG médica apelar para uma ação militar que seguramente traria mais vítimas? A decisão é tomada. No dia 18 de junho de 1994, MSF solicita uma intervenção das Forças Armadas Internacionais para que coloquem ponto final no genocídio. Ça renforce l'idée qu'on ne peut pas arrêter un génocide avec des médecins, on ne peut pas arrêter un génocide avec l'aide humanitaire. Il faut à tout prix aujourd'hui, en préalable à toute autre action humanitaire ou de reconstruction, que ce génocide s'arrête, que les personnes qui en sont responsables soient poursuivies, afin qu'on puisse réellement accéder aux personnes qui sont les vraies victimes, c'est-à-dire les 99% des Rwandais qui sont les vraies victimes de cette crise et qui auront besoin de cette action humanitaire. Paralelamente, a RPF, movimento de oposição formado por exilados tutsis, com base em Uganda, trava uma guerra contra o regime ruandês e consegue reconquistar o país e tomar o poder. Durante o verão de 1994,
mais de 1 milhão de ruandeses fogem do país, sob pressão e muitas vezes ameaça dos perpetradores do genocídio, e também por medo das possíveis retaliações da RPF. A cólera e a disenteria se alastram pelos gigantescos acampamentos, dizimando parte da população. 150 000 à 200 000 réfugiés rwandais risquent d'être victimes du choléra. C'est ce qu'affirme sur place un épidémiologiste. Les médecins des camps sont débordés, impuissants à endiguer l'épidémie. Résultat, ils sont souvent contraints d'attendre la phase ultime pour intervenir faute de logistique suffisante. Hier soir, on avait 500 personnes comme patients. Ce matin, on en a 1000. Hier, on avait 200 morts ici simplement dans le centre. Et là, aujourd'hui, ça va être 400 morts ou peut-être plus, quoi. C'est de pire en pire. As ONGs, inclusive MSF, estão sobrecarregadas. Diversas questões são levantadas sobre o desempenho dos agentes humanitários e a sua incapacidade de gerir tamanha crise de forma eficaz. Em novembro de 1996, a revista médica Lancet publica uma crítica categórica ao sistema de ajuda. Profissionais mal qualificados, avaliação imprecisa das necessidades, falta de organização e de antecipação. O editorial acerta na mosca. O socorro médico emergencial internacional não é para amadores. Cientes desses desafios, os agentes põem em prática novos critérios. Em 1997, é criado o primeiro protocolo que sistematiza os princípios da ajuda humanitária. O genocídio dos Tutsis em Ruanda contribuiu para a criação do Tribunal Penal Internacional em 1998. Alguns anos depois, em 2005, a doutrina da responsabilidade de proteger passa a ser reafirmada, inspirada nos fracassos do passado. É reforçada a obrigação legal dos Estados soberanos de proteger as suas populações de genocídios, crimes de guerra, limpezas étnicas e crimes contra a humanidade. Em 1999, a Rússia lança ofensivas maciças contra a Chechênia. 3 anos antes, ela havia sofrido uma derrota contra os separatistas dessa pequena república do Cáucaso. Desta vez, a guerra é generalizada e os bombardeios indiscriminados. Na verdade, até os civis que permaneceram no local são considerados terroristas. Actuellement, les populations tchétchènes vivent un enfer, vivent des bombardements quotidiens. À Grozny, dès 10 heures, les avions bombardent et les enfants se mettent à pleurer et à crier. À minuit, ça recommence. Puis à 3 heures, à 4 heures du matin, les avions bombardent encore. Pourquoi on nous fait ça? A luta antiterrorismo redefine radicalmente os termos da guerra, tomando a população como refém. Sob a luz dos holofotes, na entrega do Prêmio Nobel da Paz em Oslo, MSF denuncia os abusos do exército russo na Chechênia. The people of Chechnya, today and for more than 3 months, have endured indiscriminate bombing by the Russian army. I appeal here today to President Yeltsin to stop the bombing. Em protesto, diante da embaixada russa na Noruega, a delegação de MSF denuncia os crimes de guerra. Junho de 2003. A fim de reprimir uma rebelião crescente em Darfur, o governo do Sudão se arma e encoraja as milícias pró-regime. Os Janjaweed põem em prática a tática da terra arrasada e cometem atrocidades contra a população. Les violences qu'on observe le plus, c'est surtout sur les hommes. Et pour les femmes, c'est des viols, de la maltraitance.
Khartoum emite poucos vistos às organizações de ajuda humanitária. É quase impossível acessar áreas afetadas pela violência para prestar assistência ou entender a situação. The main security problems are real empowerments of the government. Systematically, government push the people from their villages, the daily base. Na primavera de 2004, começam a traçar paralelos entre os eventos ocorridos em Darfur e o genocídio ruandês de 10 anos antes. L'Américain Colin Powell, en visite dans le pays, a menacé le gouvernement de sanctions internationales s'il ne mettait pas fin aux agissements de certaines milices pro-gouvernementales. Il a affirmé que leur comportement envers la population du Darfour frôlait le génocide. Enquanto as equipes de MSF se preparam para publicar os resultados de uma pesquisa retrospectiva sobre mortalidade, a escolha das palavras é objeto de debate. Podemos qualificar o que ocorre em Darfur como genocídio? Il n'y a pas de génocide et encore moins de purification ethnique. Par contre, il y a eu une répression extrêmement féroce au point que les assassinats sont élevés jusqu'à une personne sur 20 et dans 3/4 des cas, des hommes entre 15 et 45 ans. MSF intensifica o atendimento a essas populações sem utilizar a palavra genocídio. No entanto, essa denominação continua presente em grande parte do debate internacional. A cobertura midiática acaba impelindo as autoridades sudanesas a autorizar que organizações humanitárias atuem em Darfur. Em 5 de dezembro de 2013, as milícias cristãs autodenominadas Anti-Balaka invadem a capital da República Centro-Africana, Bangui. Elas agem em resposta aos repetidos ataques e abusos cometidos pelo grupo de maioria muçulmana Seleka, uma coalizão de forças de oposição ao presidente deposto François Bozizé. Por muito tempo consideradas estrangeiras por virem do Chad, as populações muçulmanas sofreram massacres e abusos. As represálias, apesar de menos frequentes, visam as populações cristãs. O país inteiro sucumbe em uma guerra fratricida. Ibite, na marché habitat. O fazia zo zela za Anti-Balaka. Allo no basi ya kati lusoka. Ba mina mbazi bya mzima kwa kwe. Bazi no kuvirundo. Biko biko ase kwa wazo. Bena gamu ambi kabarakan na gare mbichi. Awe. Bena kwa mu pika nuna boko na Balaka. Très bien, papa. Encurralada, muitas vezes a população não tem outra escolha senão fugir. Contabilizamos 400 mil refugiados nos países vizinhos e mais de 180 mil deslocados na República Centro-Africana em apenas um ano. Os agentes de saúde estão particularmente chocados com o nível de violência. On reçoit aussi 2 enfants, dont un aussi qui a reçu une décharge au niveau de l'abdomen. 6 ans, c'est écœurant. Franchement, c'est écœurant et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à vivre ça. Ouais. J'avais déjà vu un peu de violence sur d'autres missions, mais pas à cette fréquence-là. C'est-à-dire pas plusieurs blessés par jour et pas des blessures où on voit qu'il y a eu de l'acharnement, ce genre de choses. Em situações de violência extrema, frequentemente, as equipes se deparam com dificuldade de classificar aquilo que ocorre diante dos olhos. Como medir a dimensão dos acontecimentos? Como agir da melhor forma? O início da década de 2010 é marcado pela crescente atuação de forças terroristas no Sahel. O avanço dos grupos jihadistas é implacável. No Mali,
após uma rebelião de tuaregues que dividiu o país, liderada em grande medida por Ansar Dine, MSF tem que negociar o acesso ao território com vários grupos, a fim de manter suas atividades. On a réussi à dialoguer avec eux. À chaque fois, on expliquait notre fonctionnement, notre façon de travailler, la neutralité de l'hôpital, l'impartialité. Ils étaient à l'écoute. Et en général, on a réussi à travailler sans avoir des problèmes de sécurité ou autre. Fugindo da violência, dezenas de milhares de malineses encontram refúgio na Mauritânia e em Burkina Faso. Nous sommes une population qui a fui la guerre, qui a fui l'insécurité dans le nord du Mali. Nous sommes chassés par l'armée. Il y a des morts. Concomitantemente, seguindo a onda de movimentos populares da Primavera Árabe, no Oriente Médio, Líbia, Iraque, Iêmen e Síria se rebelam e vivem guerras civis violentas, onde prosperam os grupos jihadistas. Para conduzir suas operações na Síria, MSF deve se adaptar às restrições extremas. Desde 2011, equipes entram clandestinamente no país, em territórios controlados pelos rebeldes. There's a kneecap and then a little bump. How can we tell if his airway is working? That's one way. Donner d'oxygène, de faire une perfusion assez basique, d'arrêter les assaignements importants, mettre les attelles pour les fractures, donner la première dose d'antibiotiques pour les fractures ouvertes. Mas o diálogo com alguns grupos armados jihadistas que assumem progressivamente o controle do território se mostra muitas vezes impossível. Em 2014, MSF é forçada a abandonar todas as áreas controladas pelo Estado Islâmico após o sequestro de 5 de seus profissionais, também mantidos reféns. A organização continua realizando suas atividades médicas com o apoio de profissionais locais, que são vítimas de bombardeios do regime sírio e de seus aliados dentro dos próprios hospitais. MSF não consegue mais trabalhar no lado controlado pelo governo. Outubro de 2016, Mossul, Iraque. Uma coalizão armada liderada pelos Estados Unidos visa expulsar os jihadistas do Estado Islâmico que há 2 anos ocupam a cidade. Bombardeios das forças iraquianas e da coalizão internacional que as apoia atingem a população da mesma forma que os combatentes jihadistas. قلنا مشينا مع العالم مع ما مشينا هاونات ما أعرف صواريخ ما أعرف شنو قام قاعد فوق ابني مات بسدي 10 سنين عمره. Os civis fogem. As estruturas de saúde não são poupadas. يا الله باب المستشفى أنا بالمستشفى مدنيين ودواعش ما ظل بي دم قلت له يا بلا نطلع المستشفى جابوا لي سدي وطلعت والصا ما صار ما أعرف لما وصلتوني هذا اللي صار. Insegurança, impossibilidade de diálogo com as partes em conflito, lógica da guerra total. Em Mossul, como em todos os lugares onde a guerra é travada em nome da luta contra o terrorismo, a capacidade de MSF de oferecer atendimento às populações é limitada. Nessas condições, como ajudar quem precisa? In Jordan, Amman, I did over 35 surgery. Dr. Nasser, he works for me tirelessly to help me. The 3 years I spent with Doctors Without Borders in Amman is the most beautiful years for me. All the doctors, they're amazing. Nurses and people, they are all of them amazing.
wonderful support. Em Amman, na Jordânia, MSF reforça as atividades de um hospital de cirurgia reconstrutiva, criado em 2006 para receber iraquianos feridos. Em um país em paz, no coração de uma região em guerra, MSF consegue prestar socorro às vítimas dos conflitos na Síria, no Iraque, no Iêmen e na Palestina. The main purpose of the project is surgical, but the surgery goes with the physiotherapy, the rehabilitation component before and after surgery, and also in terms of coping with the trauma. But then we offer psychosocial support and general medicine treatment. I mean, people come with other problems, especially chronic diseases. Na Síria, no Iêmen e no Afeganistão, não apenas o inimigo ferido não é poupado, mas aqueles que o auxiliam também se tornam alvo. As estruturas de saúde são atacadas, bombardeadas, destruídas por forças governamentais, grupos armados ou coalizões internacionais engajadas na luta contra o terrorismo. Directly is targeted, how about the other people? Because MSF is a humanitarian organization, is famous organization. Normal people, they really believe that this is safe place. In Afghanistan, the Central African Republic, South Sudan, Sudan, Syria, Ukraine, and Yemen, hospitals are routinely bombed, raided, looted, or burned to the ground. Stop these attacks. Em 2015, o ataque ao hospital de Kunduz pelas forças especiais norte-americanas custou a vida de 30 pessoas. MSF abre um diálogo com os estados e as instituições internacionais em defesa de uma maior proteção nas missões médicas em zonas de conflito. Em maio de 2016, o Conselho de Segurança da ONU votou a Resolução 2286. Diante da criminalização da ação humanitária pelas leis antiterrorismo, MSF entra com pedido de cláusulas de isenção para trabalhadores humanitários. Os grupos armados tampouco poupam estruturas de saúde, médicos e pacientes. Para a organização, é difícil, se não impossível, trabalhar em áreas onde não há diálogo com as partes envolvidas ou quando estas últimas não aceitam a presença de MSF. Em maio de 2020, um atentado terrorista sem precedentes atinge Cabul. A maternidade de Dashti-Barshi é alvo de um grupo armado. MSF confirma a morte de 16 mães, 2 crianças e uma obstetriz. شناسی که از مریم داشتم امروز دل من تو تکان خورده بود میگفتم شناسی که دارم مریض خدا اعلان نکرده شاید مانده باشه در مریضای خود که وقتی که داخل شدن خدا جانشون در خطر افتاده دیگه واقعا همون گمم شد واقعا که همون واقعا رخ داد مریض خدا اعلان نکرد و کنار مریض خود مان داخل جان داد. Assim como há 50 anos, Médicos Sem Fronteiras atua em zonas de conflito. Embora sua natureza tenha evoluído e hoje suas intervenções sejam mais eficazes, os desafios permanecem os mesmos. Compreender a dinâmica própria de cada conflito para agir de forma cada vez mais autônoma. A finalidade? Negociar um espaço de trabalho que garanta a segurança das equipes e o direito das vítimas à assistência médica sem discriminação.